as pessoas que querem e conseguem emagrecer, elas adotam um padrão de comportamento, né? A maioria das vezes de forma inconsciente, outras, né, simplesmente acabam adotando porque entendem como funciona para conseguir alcançar aquela meta ou almejado aí emagrecimento. Bom, vamos lá. Por que eu resolvi criar esses 9 passos do emagrecimento consistente? Foi porque nesse decorrer aí desses 10 anos, eu analisei que as pessoas que querem e conseguem emagrecer, elas adotam um padrão de comportamento, né? A maioria das vezes de forma inconsciente, outras, né, simplesmente acabam adotando porque entendem como funciona para conseguir alcançar aquela meta ou almejado aí emagrecimento. E aí foi que eu resolvi criar e misturar um pouco das ferramentas que eu aprendi na minha formação de coach, de PNL e com a educação física, como a parte de educador físico, de ensinar como as pessoas devem fazer para conseguir o emagrecimento. E aí que eu dou uma dica aí para vocês e eu queria que vocês firmassem um contrato, não só comigo agora, mas principalmente com você. Pegue uma folha aí branca e uma caneta azul ou preta. Por quê? Lembra que eu falei? É firmar um contrato e que ela vai ser a sua linha da mente. E eu quero que você escreva aí uma nota de 0 a 10 de comprometimento que você vai ter a partir de agora para entrar nesse processo junto comigo de emagrecimento. Escreve aí. Só que se não for pelo menos 10, nem começa o vídeo. Porque praticamente, se você der uma nota menor que isso, aí eu não posso garantir o resultado. Se não for pelo menos 11 aí. Porque assim, vai ser um vídeo longo. Se você não tiver disposto realmente, acredito que vai ser uma perda de tempo para você. E eu quero as pessoas que estão comprometidas com as suas metas, porque eu faço a minha parte e eu quero que você realmente faça a sua. Esse e-book, ele se divide em 2 partes. A primeira, que seria a base, é do passo 1 ao passo 5. E depois a segunda parte, que é do passo 6 ao passo 9, que eu falo que é as atividades geradoras de resultados consistentes. Só que não adianta pular lá para a última parte ou lá para o passo 6, porque se você não fizer a base, não prestar atenção na base, não vai adiantar de nada. Então presta atenção e faça as anotações devidas do passo 1 ao passo 5, para que depois você também faça as atividades do passo 6 ao passo 9. Beleza? Então bora começar aí com o passo 1. O passo 1, o que é? Você definir o seu porquê. O porquê que realmente você quer emagrecer? É por uma questão estética? É por uma questão de saúde? É por uma questão de superação? Motivação? Enfim, eu não sei qual que é o seu porquê. Existem N porquês aí, né? Eu vou dar um exemplo de uma aluna que ela queria emagrecer e ela chegou para mim e falou: Jones, eu quero emagrecer. Aí eu sempre pergunto, né, qual que é o seu objetivo, aluno? Aí o aluno fala: eu quero emagrecer e perder peso. Lembrando que emagrecimento é diferente de perder peso. E aí eu perguntei, né, tentando desmistificar a meta dela, e eu entendi que o porquê dela, na verdade, era em relação à saúde. Se ela continuasse engordando, ela poderia até falecer e não ver os filhos dela e os netos dela crescerem. Então, o porquê dela é muito diferente, às vezes, de um porquê de uma pessoa, de uma outra mulher. Mulher, ela estava com medo de perder o marido. Então, realmente, era uma parte estética ali, a questão da parte que ela não estava se sentindo bem, ela sentia que o marido não estava olhando para ela como olhava lá na juventude. As duas chegaram com o objetivo de emagrecimento. Uma parte estética e a outra mais voltada para a saúde. E os programas de treinamento também eram diferentes. Então, assim, às vezes as pessoas chegam com o mesmo objetivo, só que aí
quando você desmistifica a meta da pessoa, você também consegue adequar o treino. E fora que também parte do princípio da individualidade biológica. As faixa etária ali era um pouquinho diferente, né? A que tinha neto, tudo, ela já era um pouquinho mais velha e a outra era um pouquinho mais nova, estava ali na faixa de uns 40, a outra estava na faixa de uns 60, se não me engano. E também o programa de treinamento foi diferente, né? Como ela queria ver os netos dela crescerem, brincar lá, tudo, então eu foquei mais na parte cardiovascular, tudo, fiz a resistência muscular, sim. E a outra também eu foquei, e nela eu até dei uma dica, na outra eu peguei e falei para ela fazer aulas que ela gosta de, que era dança. Então já incrementei, coloquei na periodização como parte do treino isso daí também. Porque tem a parte social, falar com pessoas da mesma faixa etária de idade que tinha lá na aula, enfim. E aí ela também acabou, né? Era, se eu não me engano, o nome da... Era uma dança, tipo, aula de dança lá, era uma dança sensual. Aí até brincava com ela, falava, aproveita, vai lá, usa a dancinha já que você tá ficando, né, com o corpo mais bonito, tudo. Aí, ó, usa aí tudo que você tá aprendendo aqui na aula de dança pra... reconquistar seu marido, não sei qual que é o caso, a gente não entrou muito a fundo, mas eu percebi que era mais ou menos essa a ideia. E da senhorinha lá, também, não era uma senhorinha, era uma jovem senhora, era a parte cardiovascular, então eu trabalhei a parte de equilíbrio com ela, trabalhei a parte que ela ficaria com mais fôlego, então é isso, são praticamente o mesmo objetivo, só que vamos dizer assim, vertentes diferentes. Então, o treinamento foi diferente, o porquê era diferente, só que as duas chegaram com o objetivo de emagrecimento. Então, não tem problema algum. Tá tudo bem se você vir pela parte estética, se você vir pela parte de saúde, se você vir pela superação, performance. Tranquilo, cada pessoa tem o seu porquê. Então é muito legal agora você no passo 1 escrever aí na sua linha do tempo o porquê que você quer emagrecer. Qual que é o seu porquê? Escreve aí. Bom, bora para o passo 2. O que seria o passo 2? Você definir agora suas metas e seus objetivos. Primeiro de tudo, dentro das metas e dos objetivos, a gente tem que estipular e adotar um método que a gente chama de método MART. Isso foi ferramentas através da minha formação de coach e PNL que a gente usa justamente para ver se está dentro e se é uma meta coerente com a realidade da pessoa. Então a gente estipula lá a questão de curto, médio a longo prazo. Ah, Jonatas, o que seria curto prazo? Vamos colocar ali pelo menos até 6 meses, de um dia até 6 meses. Ah, e médio prazo? De 6 meses a 1 ano. E longo prazo? Acima de 1 ano, tá? E aí dentro disso eu vou contar até um caso da minha aluna. Ela chegou para mim e falou assim, Jonatas, eu tenho uma prova de concurso público que tem uma parte física, né? E ela chegou até meio que em cima da hora. E aí eu falei, beleza, vamos começar a mensurar aí, M. Vamos começar a mensurar. Mensuramos e aí eu falei assim, legal, acho que dá pra enfrentar isso daí. Fiz uma avaliação física com ela, fiz alguns testes para ver se estaria coerente com a realidade dela atual e aonde ela queria chegar. E depois eu falei assim, bom, é atingível. Lembra? Método MART, M, mensurável, e agora atingível. É atingível, baseado na avaliação física que eu fiz com ela, fiz alguns testes e beleza, vamos lá. E depois de um tempo eu mostrei para ela, eu falei, ó, quanto que é relevante isso daí para você, né? Aí lembra do porquê? Eu fui fazendo isso que eu tô falando para vocês, que tem os passos do e-book, meio que verbalmente, pessoalmente. Foi por isso que eu peguei todas aquelas técnicas que eu usei com meus alunos e coloquei aqui no livro. Então eu falei, quanto que é relevante para você? Qual que é o seu porquê? E aí ela me falou, depois do R tem o T, temporal, que aí eu estipulei ali. Lembra no tô tiririca hoje, hein? Curto, médio a longo prazo,
E aí eu estipulei, eu falei, ó, a gente vai ter que acelerar dentro desse processo para ver se realmente a gente vai conseguir alcançar. E aí eu programei na parte ali de temporal que quando ela fosse realizar a prova, ela estaria no ápice. Então foi subindo, foi progressivamente para quando ela chegasse lá, estaria no seu melhor. E aí depois do T tem o E. É específico? Sim, é específico. Por quê? Ela chegou para mim, Jonatas, eu tenho que realizar, eu acho que era 1 ou 2 quilômetros em determinado tempo. Eu tenho que realizar X número de flexões de braço, o apoio, e X número vezes de abdominal. Beleza, é específico. Eu já tinha o que eu precisava para traçar as metas delas e objetivos dentro de todo esse método que eu falei. M, mensurável. Deu para mensurar? Deu para mensurar. Atingível. É atingível? Dentro dos testes que eu vi, eu falei, ó, há uma grande chance sim, você vai chegar no ápice lá. Relevante. É relevante para ela? É relevante para ela, porque era uma coisa que ela queria muito. E temporal, que era o tempo, se era curto, médio ou longo prazo, a gente traçar as metas dela. E se era específico, que eu acabei de falar aí. Então, ela praticamente, quando a gente fez o teste, ela estava sedentária. Ela estava parada. Só que por isso que eu apliquei o teste e falei, não, dá pra gente dar uma apertada aqui, você perdendo peso também, emagrecendo e ganhando condicionamento, realmente você vai conseguir atingir. E aí o que a gente mais fala é assim, como que a gente vai fazer? Quando a gente vai fazer e com quem a gente vai fazer e onde a gente vai estar. Então a gente tem que pôr tudo isso no papel para que a gente se comprometa em fazer o que deve ser feito. Ah, Jonatas, mas eu sou sedentário, não estou treinando, nunca passei com um personal, nunca passei com uma nutricionista. Enfim, o que eu faço? Dá o primeiro passo. O que seria o primeiro passo? Vai lá, escreve seu porquê. Identificando o seu porquê, você já vai saber o que você consegue fazer. Coloca lá, eu vou fazer um agachamento por dia. Tô dando um exemplo. É atingível? Todo dia que eu acordar, vou lá, faço um agachamento. É relevante? Porque você já vai estar introduzindo um exercício físico na sua vida. Tempo? Começa a fazer nessa primeira semana, faz durante 21 dias. Põe aí a curto prazo para começar. Vamos começar de leve, vamos começar progressivamente, devagarinho, não tem problema. Até, começa, o ideal é sem pressa, mas sem pausa. E é específico? É específico. Vou começar a fazer um agachamento por dia, todo dia de manhã. Se quiser colocar mais vezes, mais repetições, tudo bem também. Então, esse é o passo 2, usar o método MART. Bora lá para o passo 3. Agora, eu quero que você se comprometa com os seus compromissos. Eu preciso que você releia o passo 1 e o passo 2 e ver se está coerente, se você vai conseguir realmente se comprometer com o que você escreveu ali. Eu vou até contar um caso aí de um aluno meu que ele tinha conversado comigo que queria emagrecer e tal, e ele falou assim, Jonas, eu quero emagrecer, mas eu não gosto de musculação, né? E eu falei, tá, eu expliquei que pra questão do emagrecimento, a musculação era mais eficiente. Ele falou, cara, eu não gosto, eu prefiro correr só na esteira. Aí ele começou a vir a todo dia correr na esteira. De segunda a sexta ele vinha correr na esteira, até brinquei com ele, eu falei, o valor que você paga já de anos de academia, você compraria uma esteira para correr em casa e tudo mais, enfim. Mas era questão do ambiente, ele gostava, tudo. E aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você não quer emagrecer? Então vamos se comprometer com o seu emagrecimento. Me dá uma chance e eu vou montar uma periodização específica para você com um treino só na semana. Um treino só de musculação.
Porque eu até montava para ele, só que ele acabava não fazendo. Eu falei, não, vamos fazer aula acompanhado, a gente vai vir aqui fazer um dia só de treino de musculação. Beleza, ele topou, enfim. Eu coloquei 4 exercícios para ele fazer. Aí nesse dia a gente veio, fez, ele se comprometeu, veio. E aí passando algumas semanas, tudo, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos colocar, já que você viu, ele já começou a ver em um treino só por semana, ele já começou a ver as melhoras que ele tinha na performance dele na esteira. Só que assim, ele tava muito gordinho e tava correndo, ele não seguia do jeito às vezes que a gente, ideia normal de aluno, às vezes a gente pede para fazer de um jeito e o aluno vai lá dar uma incrementada. Não tem que incrementar, a gente pensa na periodização. Nós como educadores físicos, a gente pensa num planejamento, tudo, né? Depois mais pra frente eu vou falar sobre volume, sobre os pilares do treino, enfim. E aí, expliquei pra ele tudo, ele pegou a confiança, viu as melhoras que tiveram, né? Nos treinos de corrida dele. E eu falei, por causa da musculação, né? Você treinou perna, treinou um pouco de braço, enfim. E aí eu falei, vamos começar a fazer 2 vezes na semana só pra você, vamos testar. Já fez uma, você viu que, teve benefício, emagreceu já um pouquinho mais, enfim. Coloquei 2, eu falei, vamos dividir o treino, vamos colocar lá mais um exercício e vamos dividir o treino. Fizemos 2 dias de treino com menos exercícios. E depois, resumindo a história, eu fui acrescentando um exercício por cada dia. Resumindo mais a história. Depois ele começou a fazer mais dias de musculação, continuou fazendo a esteira porque ele gostava, só que eu, lógico, tive que readaptar o treino, readaptar o volume, mexer lá nos pilares do treinamento. Por quê? Para ele não ter um overtraining, não se lesionar, enfim. Então, já que ele conseguiu, você também consegue. Então se comprometa, releia lá o passo 1, o passo 2, que assim, não tem problema. Pode começar devagar, como eu dei o exemplo no outro passo. Põe lá para você começar a dar esse primeiro passo, porque 1 já é melhor que 0, infinitamente. Então assim, faz um pouquinho por dia, que eu tenho certeza que daqui a pouco esse pouquinho vai virar um pocão. Então não tem problema, começa no seu tempo, mas começa. Passo 4. Torne-se saudável, consciente e definitivo para se tornar consistente. Jonas, mas como que eu faço isso? Lembra que eu dei o outro exemplo? Um vai casando com o outro, um pouquinho todo dia. Não tem problema. Começa devagar, começa no seu tempo, lembra lá do seu porquê, se comprometa, traça as metas, se comprometa com seus compromissos, que você vai acabar se tornando saudável, consciente, definitivo e tudo consistente. Eu vou contar um outro caso de um aluno meu que ele não gostava muito de treinar perna e ele morava num prédio. E aí eu peguei e falei pra ele, cara, mesmo já explicando todos os benefícios do treino de perna, que ajuda a aumentar a testosterona, que ajuda também a ganhar massa, mesmo você treinando perna, por esse aumento de produção de testosterona, você ajuda a ganhar massa magra nos membros superiores. E aí eu peguei e falei pra ele, e ele tava meio gordinho, mas ele só queria treinar musculação, ele não gostava de esteira, ele não gostava de nenhuma parte de cardio, só de luta, que ele gostava um pouco de luta. Mas enfim, eu falei assim, faz o seguinte, você mora em prédio, não mora? Então, que andar que você mora? Aí ele falou, acho que era 7º, 8º, alguma coisa assim. Falei, então você não vai subir, se compromete pelo menos uma vez na semana a subir de escada. Uma vez na semana, começa uma vez na semana. Ele começou a subir de escada, já começou a melhorar a parte cardiovascular, já começou a fortalecer um pouquinho a musculatura, porque acaba assim fortalecendo a musculatura. E aí ele já começou a ver, depois de umas semanas, que já estava mais tranquilo, ele já estava se cansando menos, ele já estava assim sentindo, né, como é que ele falou? O musculinho da perna, que eu já tô sentindo o musculinho da perna. Aí eu peguei e falei assim, não, então vamos aumentar, vamos fazer 2 vezes agora na semana.
Aí ele começou a fazer 2 vezes na semana, né? Aí começou a melhorar, enfim. E depois ele pegou, não que ele pegou o gosto, mas pra ele já tava tranquilo. Eu falei, ó, agora que tá fácil, vamos fazer o seguinte, vamos dificultar aí um pouquinho mais sua vida. Todo dia que você levantar, você vai fazer uns 10 agachamentos. Agachamento com o peso do corpo, assim, ó, pá. Só sem peso, sem nada. Acordou, o que eu vou fazer? 10 agachamentos. Beleza. E aí ele começou a fazer, continuou vendo os benefícios, enfim. Depois, resumindo a história de novo, ele começou a treinar perna, viu os benefícios do treino de perna, que melhorou. Depois ele começou a fazer luta, melhorou também na luta, enfim. Teve um monte de melhora e ele conseguiu perder mais gordura. Ah, Jonas, mas eu não sei o que fazer, porque eu não treino, não sei o que. Pode começar que nem ele, fazer lá o agachamento, fazer 10 polichinelo quando acordar. Você pode fazer 20 minutos de caminhada, mas começa. Minha dica é, começa, dá o primeiro passo e vai, né? Vai sem pressa, mas sem pausa. Eu quero que você escreva aí 5 atitudes diárias que você poderia começar hoje. Igual esse exemplo que eu dei. Você pode começar a fazer 10, 5 agachamentos todo dia. Qual outra? 20 minutos de caminhada. Ah, tá com a pandemia, mora em prédio, vai subir escada. Ah, Jonas, não tem. Faz lá a corridinha paradinha assim, ó. No corrida estacionária, só se movimenta, mas começa. Você sabe quais atitudes que você pode sim inserir na sua rotina, mas começa. E eu quero que você repita isso por uns 21 dias. Ah, Jonas, por que 21 dias? Porque há alguns estudos, até os atuais, eu até estava conversando com amigos atuais, foi mudado para 66 dias, para virar um hábito. Só que eu até brinco, falo 21 é um número mágico, era o estudo antigo, é o estudo antigo, mas eu já fiz mentoria de 21 dias para emagrecimento, já fiz desafio de 21 dias sem doce, já fiz 21 dias, enfim, um monte de coisa. E realmente foi o tempo que as pessoas falaram assim, pô, é possível, eu consigo mudar. Mas por quê? Porque foi algo durante 21 dias consecutivos. Então eu quero que você tenha essas atitudes, esses pequenos passos para a gente iniciar. 21 dias consecutivos. É muito importante ser consecutivo. Por quê? Porque você vai ver a melhora, eu garanto, você vai ver a melhora e você depois vai ver e falar assim, ah, não é tão difícil assim. E aí você vai adotar isso. E aí, repete de novo. Esse fato dos 21 dias, até eu estava conversando com esse amigo, é muito relativo dependendo do hábito. Então, vai ter pessoas que vão ser até menos dias, vão ter pessoas que vão precisar de mais dias. Então, isso muda de hábito e muda de pessoa para pessoa. Mas faz esses 21 dias com isso que você quiser. É os agachamentos, é os polichinelos, é subir escada, mas faz. É muito importante você dar esse primeiro passo em fazer. Beleza? Passo 5. Conecte-se ao grupo, conecte-se à comunidade. O que seria isso? É você estar perto de pessoas que têm o mesmo objetivo em comum com você. Do emagrecimento, independente do porquê. Pode ser grupo de WhatsApp, pode ser grupo do Telegram, pode ser grupo do Facebook, pode ser o Instagram, que ali tem pessoas que estão falando sobre aquilo, pode ser ali no meu Instagram, que a gente fala muito sobre isso, treinamento, emagrecimento, e não tem problema nenhum você seguir lá o blogueiro, seguir a blogueira, tem um objetivo em comum. Só toma cuidado com aquelas pessoas que têm uma vida muito surreal da sua realidade, porque isso pode gerar até uma frustração, né? Então, pega ali, eu não tô falando, eu quero ser, sei lá, um Neymar da vida, uma Beyoncé da vida, ou sei lá. Por quê? Porque isso, bom, não tô duvidando da sua capacidade, mas pessoas que estão mais próximas da sua realidade, pra gente ir de degrauzinho, vai subindo. Não tem problema você seguir lá onde você quer chegar, só que só toma cuidado, essa é a minha dica. E com essas pessoas com o mesmo objetivo em comum, com esses mesmos porquês, porque você vai ver que ali você vai ter motivação, você vai ter histórias
que até vou contar depois um caso de uma aluna, dois casos na verdade, que ali você vai ter a troca de experiência, você vai ter a troca de informação, você vai se motivar e as pessoas vão se motivar em você. Então é muito importante ter isso daí, ter esse relacionamento, ter essa parte social aí. Até dando um exemplo, eu tinha um tempo atrás, uns anos atrás, eu trabalhava para uma rede de academias e eu tinha um grupo, eu era responsável por um grupo de corrida, né? E aí a gente ia, corridas amadoras, né? Nada muito profissional. Aquelas provinhas que tem em rua aí, que você vê o pessoal correndo logo cedo e fala, nossa, cambada de louco, acorda 4, 5 da manhã para correr. Sim, eu já fui dessa galera aí. E a gente ia fazer as corridas, né? Corridas que ia a galera lá, nenhum profissional. Até depois acabou saindo dois ou três que foi para uma alta performance. Mas ali era o objetivo que todos tinham em comum, que era iniciar a corrida. Um às vezes vinha pelo emagrecimento, o outro, mas era o objetivo em comum começar a correr, a iniciação na corrida. E a gente trocava experiência, e depois da prova lá a gente sentava, ficava conversando, tomava lá o isotônico, não vou falar a marca para não fazer propaganda, e com frutinha, água, né? A gente fazia depois uns alongamentos, ficava trocando uma ideia, já marcava a próxima prova, trocava experiência. Pô, aquela subida lá foi difícil. Ah, eu acabei levando eu tomei um Carb Up para me dar um gás, que é um gelzinho de carboidrato para dar um gás. Enfim, trocava experiência. E como as pessoas às vezes têm os porquês, o objetivo em comum, mas os porquês são diferentes, isso que é o mais valioso. Então assim, aí eu falo, Jonas, mas estamos em quarentena ou eu não tenho um ciclo social tão grande, tão grupo, tenho só minha família. Então seja um agente transformador da sua família. Sua família é uma família às vezes sedentária ou uma família que não está muito, né, interessada ou não está te ajudando, porque às vezes, né, você tá lá firme e forte na dieta, na reeducação alimentar, querendo mudar seus hábitos, aí sua avó, sua mãe, não sei, faz aquele bolo, né? Não tem problema, você pode comer aquele bolo, só que em vez de comer, sei lá, o bolo inteiro, metade do bolo, come um pedaço e explica que você tá nesse processo, querendo mudar, querendo emagrecer, porque aí você se torna um agente transformador. E aí, olha só, você vai ser a inspiração da sua família, então não tem problema se você não quiser ficar num grupo que, né, que você, pessoas desconhecidas, mas é uma dica você se juntar aí porque é uma forma legal de fazer um network. Mas você também pode ser esse agente transformador da sua família. Que mais? Tem a história também, um caso da minha aluna que depois de um tempo ela conseguiu emagrecer e a gente trocando uma ideia, tudo, entrou num grupo de bike e de corrida. Ela começou a fazer duathlon. E olha que legal, tipo, uma pessoa que veio pro emagrecimento, a gente trocava umas ideias sobre emagrecimento. Depois ela falou, Jonas, eu peguei gosto pela coisa, pela musculação, pela esteira, começou a pedalar. Entrou num grupo de bike e aí acabou indo para uma alta performance, assim, né? Nada competidora que ela viveria disso, né? Ela pegou um hobby por duathlon e tá fazendo duathlon aí até hoje. Então, assim, é muito importante você estar próximo de pessoas que aonde você quer chegar e pessoas que estão com o mesmo objetivo, porque um ajuda o outro, se torna motivacional isso daí. Um motiva o outro e troca experiência, beleza?